E aí, guys, como é que vocês estão? Hoje a gente vai aprender uma aula importantíssima que começa do inglês básico, vai até o inglês avançado e tudo isso em uma cena apenas do God of War. Independente de qual que seja o seu nível, eu aconselho você a assistir essa aula. Papel e caneta na mão, let's go! Is it done? Lembrando que as palavras em laranja são palavras novas, na qual a gente vai focar, e as em verde são as palavras que eu gostaria que vocês focassem na pronúncia. Vão pronunciando aí junto comigo. Aqui o Kratos pergunta para Freya, is it done? Ou seja, está feito? Essa estrutura é no passivo. E a estrutura dela está em forma de pergunta, então ele está perguntando se está feito. Como que a gente cria uma estrutura no passivo? A gente utiliza o subject, mais o to be, mais o past participle. Como está aqui no meu exemplo, ó. It is done, ou seja, o subject, a pessoa ou o objeto no qual eu estou falando aqui, is, no caso, o to be, e done, o particípio. Lembrem-se sempre que o past participle é a terceira coluna do verbo, tá? Então, que nem, por exemplo, no verbo do, a gente tem do, primeira coluna, did, segunda coluna, que é o passado simples, e o done, que é o past participle. Só que na pergunta, o que eu faço? Eu jogo o to be antes, ó. Estão vendo ele aqui, ó, grifado? Então aqui tá o to be antes, ó. Is it done? Is it done? It's over. It's really over. It's over. It's really over. Acabou. Realmente acabou. Over significa algo acabado ou, né, que acabou. Como, por exemplo, ó, the movie is over. Perceba que aqui tá o over. O filme acabou. Só que ele também é uma preposição, ou seja, indica lugar. Dá uma olhada nesse daqui, ó. Hey, John is coming over. Ou seja, o John tá vindo pra cá. Normalmente ele é utilizado com o here. Inclusive, é o que o Scorpion grita quando ele utiliza a cobrinha da mão dele lá, o Hook, e ele grita, get over here. It's really over. And now that you have what you seek, And now that you have what you seek, eu gostaria de falar da palavra seek, que significa e agora você tem o que você procura, né? Então a palavra seek é procurar. Muitos alunos me perguntam qual que é a diferença do seek para look for. O seek, normalmente, ele é mais formal, mais utilizado na forma escrita da palavra, mas tá ok também se você utilizar no seu dia a dia falando que nem o Kratos usou aqui, né? Vamos ver os exemplos utilizando o seek e o looking for? Aqui, ó. I'm seeking an opportunity e I'm looking for an opportunity. Look for, como eu disse, é mais informal e ele também é um pouco mais popular de usar, mas dá para você utilizar o seek também. and now that you have what you seek, I suppose this is the point where I forgive you, or I kill you. I suppose this is the point where I forgive you or kill you. Então eu suponho que esse seja o ponto onde eu te perdoo ou te mato. Aqui, começando a ficar tensa essa história, hein? Suppose significa supor. Então, ó, I suppose this is the correct answer. No meu exemplo aqui que eu coloquei para você, ó, suppose. Eu suponho que essa seja a resposta correta. Porém, é muito comum a gente utilizar esse suppose, principalmente aqui no passado, como eu fiz nesse segundo exemplo aqui que eu tô grifando aqui para vocês, ó, supposed, no sentido junto com o verbo to be antes, para você falar assim, algo que eu tinha que fazer. Então aqui, ó, I was supposed to do my homework, but I didn't have the time. Ou seja, era para eu ter feito, ou eu tinha que ter feito a minha lição de casa, mas eu não tive tempo. Então é muito comum de você fazer isso. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, you are supposed to study English if you want to get a better job. Ou seja, você deve aprender inglês, ou melhor, é algo que você precisa fazer se você quiser um emprego melhor. I suppose this is the point
where I forgive you, where I kill you. Have you decided? Have you decided? Ou seja, você decidiu? Essa estrutura tá no Present Perfect, só que ela tá como uma forma de question. A gente já viu o Present Perfect aqui em outras aulas, e a gente viu que normalmente a gente coloca o subject, aí a gente coloca o have ou has, depende, né, os dois auxiliares, depende muito de quem que é o subject. Para I, we, you, they, a gente utiliza have ou has. E daí a gente utiliza o past participle, que é a terceira coluna do verbo que a gente viu aqui no comecinho, quando a gente falou de passive. Só que qual que é a diferença entre o positivo e a pergunta? Dá uma olhada aqui, ó, nessa estrutura da question. A gente começa com o have ou o has. Daí a gente coloca o nosso subject, daí a gente coloca o past participle também. Como, por exemplo, have you tried the new restaurant in town? Ou seja, você já provou um novo restaurante na cidade? Você já ouviu essa música? Have you ever seen the rain? É uma música muito popular, só que ela é um pouquinho mais antiga. Às vezes pode ser que vocês não tenham visto ainda. Have you decided? To be honest, I don't think I can do either. To be honest, I don't think I can do either. Para ser sincera, acho que eu não posso fazer nenhum. To be honest, a gente utiliza no sentido de para ser sincero. Então é muito comum quando a gente vai dar uma opinião sobre alguma coisa. Então você fala, olha, look, to be honest, aí você dá a sua opinião, tá? É uma boa forma de você se expressar no inglês. Either, ou então either, significa nenhum ou até ambos. Tem vários outros significados aqui para o português. Mas, normalmente, utilizamos o either ou either. Depende, tem região que pronuncia de um jeito e tem região que pronuncia do outro. Usamos para concordar com frases negativas, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Nesse meu exemplo que eu tô aqui, ó. I don't like coffee. Então, você percebe que essa frase está negativa. Eu não gosto de café. E ela não gosta também. Então, ó. And she doesn't either. Na verdade é uma mentira porque, inclusive, eu estou tomando meu café agora e eu adoro café. Mas isso aqui é só um título de exemplo, tá? Mas eu só estou usando o either aqui no lugar do to. Por quê? Porque esse daqui, ó, o don't, ele é negativo. Então é por isso que eu tenho que utilizar o either, tá? E também pode ser nesse sentido de ambos. No sentido de eu não consigo fazer ambos. Ó, I don't think I can do either. Então, suponhamos que você está falando, ó, limpa a casa e faz a sua lição. Aí você fala, I don't think I can do either. Ou seja, eu não sei se eu consigo fazer ambos, tá? Então, either também pode fazer esse papel aí. To be honest, I don't think I can do either. There's still a part of me that is so angry. There is still a part of me that is so angry. Então, ainda há uma parte de mim que está tão brava. Como se você já viu a história, você sabe que a Freya não tá feliz com o Kratos nesse momento, né? Still significa ainda, no sentido de continuidade, persistência. Que nem, por exemplo, I still have toys from my childhood. Ou seja, eu ainda tenho brinquedos da minha infância. E daí a gente tem aqui o that, que significa que. Ele é um relative pronoun. Se você está me assistindo aqui do curso English Quest, procura aqui na lupa relative pronouns e você vai dar uma olhadinha em todos eles. Vai ter a nossa aula completa em cima do relative pronouns, ok? Mas só pra gente adiantar aqui, ó, I have a friend, he's happy. Você não percebe que essa frase aqui, eu tô falando da mesma pessoa, né? Eu tenho um amigo, ele é feliz. Tá meio pausada? A gente tem que parar né? Eu tenho um amigo.
Ele é feliz. Percebe que essa pausa a gente pode utilizar o que para juntar as duas frases, ó. Então, ó, I have a friend that is happy. Ou seja, então eu posso utilizar o that para juntar duas frases e fazer o seu inglês fluir muito melhor. There's still a part of me that is so angry. Essa foi a primeira parte do vídeo, agora eu vou passar a mesma cena, sem legenda, sem português, sem nada. E daí você me diz se você entendeu ou não inteiramente no inglês apenas de ouvido, ok? Vamos lá. Is it done? It's over. It's really over. And now that you have what you seek, I suppose this is the point where I forgive you, or I kill you. have you decided? To be honest, I don't think I can do either. There's still a part of me that is so angry. E aí, como é que foi? Conseguiu entender tudo? Massa! Agora a gente vai para a segunda parte do vídeo. Lembrando que se você quiser ser o meu aluno, agora esse ano, a gente está com uma promoção no curso English Quest. O link está aqui na descrição e você vai ter acesso a todas as aulas do curso. Te vejo lá. Vamos continuar o vídeo. It'll always be. It'll always be angry. And it'll always be angry. E sempre estará com raiva. Então, esse it mais os dois L's aqui, ó, it'll, significa it will. Ou seja, é a contração do it will. Lembrando que will é um modal que representa futuro. A gente sempre utiliza will mais um verbo na forma básica dele. Will go, will drive, will cook. Perceba então que a pronúncia dele é assim, ó, it'll. It'll always be angry. Como por exemplo aqui, ó, let's go to the concert. It'll be great. Ou seja, vamos até o show. Vai ser ótimo. It'll always be. It'll always be angry. But no. You are not the one who needs to die. But no, you are not the one who needs to die. Mas não, você não é quem precisa morrer. Perceba que aqui eu tô grifando o who. André, o who não é quem para fazer uma pergunta? Por que ele tá no meio da frase? Porque ele também é um relative pronoun. A gente acabou de ver um, não acabamos? Que foi o that. Agora, a gente pode substituir o who no lugar do that. Porém, somente para quando a gente está falando de pessoas, tá bom? Sempre quando você estiver falando de um ser humano, aí você pode utilizar o who. Como o mesmo exemplo que a gente utilizou lá. I have a friend, he's happy. Friend é um ser humano? Eu tô falando de um ser humano. Ok, então eu posso utilizar o who para colocar aqui no lugar do he, né? E para juntar minha frase, ó. I have a friend who is happy. Lembrando que na maioria das vezes a gente pode substituir também o who por that. Tem algumas exceções que a gente cobriu lá na aula aqui do English Quest, The Relative Pronoun. Não percam essa aula é muito massa, hein? But no. You are not the one who needs to die.
I do see that. I do see that. Ou seja, eu vejo isso. André, eu não poderia utilizar somente I see that? Qual que é a diferença? Boa pergunta. É outra pessoa que está me perguntando aí, que sou eu mesmo. A gente utiliza esse auxiliar do para dar uma ênfase no próximo verbo. Ou seja, eu falo assim, ó, I do see that. Eu estou dando uma ênfase no verbo see. Então, se você só falar I see that, tá ok. Mas se você quiser dar uma ênfase, é muito comum a gente fazer I do see that. Como, por exemplo, aqui, ó, no meu outro exemplo. Se você fala assim para alguma pessoa que você fala assim, ei, eu vou pra academia, eu malho, e você fala isso no inglês, é work out. I work out. E a pessoa fala, no you don't. Você fala, hey, I do work out. Então você tá dando essa ênfase para garantir que você de fato faz essa atividade. I do see that. I do not regret saving your life, and never will. I do not regret saving your life, and never will. Eu não me arrependo de ter salvado a sua vida, e nunca me arrependerei. Regret é um verbo que pode ser seguido por outro verbo com ing no final do segundo verbo. Ele indica arrependimento de algo que aconteceu, como nesses dois exemplos aqui que eu coloquei para vocês, ó. I regret drinking so much. Consegue perceber o que está escrito aqui em inglês? Já estão conseguindo entender? Ó, I regret drinking so much seria eu me arrependo de ter bebido tanto. No outro aqui, ó, I regret telling her your secret. Então, eu me arrependo de ter dito o seu segredo para ela, tá? Principalmente para as pessoas fofoqueiras aí que contam o segredo dos outros. Tem uma exceção aqui que é usamos o verbo regret mais o to inform, to say, to tell, para anunciar algo ruim. Tipo assim, eu sinto em te dizer isso, eu sinto em me informar. Essa é a estrutura. Dá uma olhada nas frases, ó. I regret to inform you of this problem. Ou seja, eu sinto te informar desse problema. Ou então aqui, ó, we regret to say, but the store will close in 5 minutes. Eu sinto lhe dizer, mas a loja vai fechar em 5 minutos, tá? Então, é muito comum a gente falar isso, ó. I regret to say, I regret to inform, mas é nesse sentido de eu sinto lhe dizer, eu sinto lhe informar, eu sinto lhe contar. Quando for nesse contexto, aí você pode utilizar o regret to verb. Mas, se você está falando de regret no sentido de ter feito algo, então daí você vai utilizar regret mais o ing. Tá? Regret mais o teu verbo com ing. I regret drinking, I regret telling, I regret doing, etc. I do not regret saving your life, and never will. But the choice between life and death should have been yours to make. But the choice between life and death should have been yours to make. A escolha entre a vida e a morte deveria ter sido sua. Se vocês já jogaram o primeiro, vocês sabem o que aconteceu nesse jogão, né, cara? Ó, should, a gente sabe que é o verbo deveria. Vamos dar um zoom aqui pra gente poder entrar aqui, ó, e ver bem, ó. Vamos isolar essas frases aqui. Então, should, deveria. E a gente sabe que o have been é uma estrutura no present perfect, né? Que significa nesse sentido de ter sido, que tem mais ou menos esse sentido de ter sido, tá? Então, should, deveria, have been, ter sido. Então, se eu coloco os três juntos, should have been, eu estou falando deveria ter sido. Então, quando a gente utiliza o should mais o have, nesse sentido de present perfect, should have mais o seu past participle, a gente indica algo que deveria ter sido, deveria ter acontecido, deveria ter feito, ok? Então tá aqui a estrutura, ó. É o subject, por exemplo, I, o verbo should, o verbo modal should, mais o verbo have, sempre vai ser o have. Agora cancela o has, tira o has da jogada,
Porque depois do should sempre vai ser o have e o seu past participle, que é a terceira coluna do seu verbo. Por exemplo, she should have gone to the doctor. Ela deveria ter ido. Ó, perceba, ó, deveria ter ido ao médico. John should have called the police. O John deveria ter ligado, ó, deveria ter ligado para a polícia. Normalmente a gente contrai esse should have e ele fica should have. Olha só a pronúncia aqui, should have. But the choice between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice. I should not have robbed you of that choice. Então, eu não deveria ter roubado essa escolha de você. Ou seja, aqui a gente está com should not have robbed you. Qual que é a diferença da estrutura anterior a essa que a gente aprendeu? Essa está no negativo, ó. Should not seria não deveria. Have robbed seria ter roubado. Olha só o negativo, então, a gente só adiciona o should not. Então, should not mais o present perfect, né? Que indica não deveria ter sido, não deveria ter acontecido, não deveria ter feito. Então a gente vai utilizar a mesma estrutura. Subject mais o should, só que dessa vez a gente vai adicionar o not aqui no meio, ó. Então tá aqui o nosso should not have, daí o seu verbo na terceira coluna. Nos mesmos exemplos que a gente utilizou lá, she shouldn't have gone to the doctor. Então, ela não deveria ter ido ao médico. Por qualquer motivo que seja esse exemplo, né? John shouldn't have called the police. Ou seja, o John não deveria ter ligado para a polícia. Só piorou a situação. E tem como abreviar tudo? Tem, gente. Aqui, ó. Ele vai ficar shouldn't have. Shouldn't have. Olha só aqui a minha estrutura para pronunciar. Shouldn't have. Então, não deveria ter mais o seu verbo na terceira coluna. Shouldn't have. Se você está no curso English Quest, tem o PDF aqui embaixo desse vídeo. Pega esse PDF aqui mesmo. Você percebe que está em azul aqui, grifado, aqui o meu shouldn't have. Estão vendo aqui? Isso é porque tem um link aqui nessa palavra que você pode abrir esse link e praticar a sua pronúncia para você pronunciar shouldn't have, de uma forma um pouquinho mais natural, beleza? Prática leva à perfeição. Vamos ver aqui, então, nesses exemplos, para como que a gente vai pronunciar esse shouldn't have numa frase. She shouldn't have gone to the doctor. John shouldn't have called the police. But the choice between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice. Agora a gente vai ver a segunda parte, ou seja, esse é o segundo teste. Eu vou tocar de novo essa parte 2, sem legenda, sem português, sem nada, para você pegar só de ouvido e me deixa aqui nos comentários se você entendeu tudo. You'll always be angry! But no. You are not the one who needs to die. I do see that. I do not regret saving your life, and never will. But the choice between life and death should have been yours to make. I should not have robbed you of that choice. E aí, como é que foi? Conseguiu pegar tudo? Deixa aqui nos comentários se você aprendeu alguma coisa, hein? Essa aula foi maravilhosa do God of War, já estou planejando a próxima aula, então se inscreve aqui no canal e deixa o like se eu te ajudei de alguma forma. Deixa aqui nos comentários qual que é o jogo que vocês gostariam de ver na próxima, ok? Até a próxima, guys! See you!